Eu vou começar contando uma história para você me responde quando eu falar, tá? Tá. Imagina que depois que a gente gravar esse vídeo aqui, você recebe o telefonema de uma grande amiga ou grande amigo seu e fala assim, sabe aquele emprego que você sempre sonhou, ganhando uma fortuna e fazendo do jeito que você quer, enfim, Trabalhando é o sonho de todo mundo. E fala assim, eu consegui para você. Aí você fala, mas como? Mas como? Aí a pessoa vai falar, não, tá vindo uma pessoa de fora do Brasil aqui e ela vai entrevistar várias pessoas, mas como por acaso eu conhecia ela, eu falei de você e já vendi você. Então a questão é a seguinte, ela vai atender outras pessoas, mas você vai lá e se você não falar nenhuma bobagem, ela vai te contratar. E como eu queria já te adiantar as coisas, só que é o seguinte, é lá no Rio de Janeiro, a gente está em São Paulo, é lá no Rio de Janeiro, amanhã às 7 da manhã. Então já para a gente resolver logo, eu já comprei uma passagem para você, às 6 da manhã, vai dar certo o tempinho que você chegar lá. Ele falou assim, se você chegar, ele tem uma coisa com atraso, tá? Se você chegar 1 minuto atrasado, você perde a vaga. É bom ou é ruim isso? É ótimo. É ótimo, muito bom. Aí você vai, amanhã você acorda cedo, toda feliz, pega um Uber para ir para o aeroporto, aí o seu carro do Uber é cercado por táxis, taxistas raivosos, e aí descem, dão uma surra no seu motorista, quebram os vidros dele e tal, e você ali, resultado. Você perde o voo e você não vai poder mais estar no Rio às 7 da manhã. Isso é bom ou isso é ruim? É ruim. É ruim, né? Péssimo. Aí, toda tristinha, você vai pegar Uber de novo, não é que você vai pegar um táxi para voltar para casa e no rádio você ouve que aquele avião que você perdeu caiu. É bom ou é ruim você ter perdido o avião? Nossa, é bom, né? Bom. Aí, o tempo passa mais um pouquinho e você fica sabendo que todas as pessoas, não morreu ninguém na queda do avião, e todo mundo vai receber uma fortuna de indenização. Foi bom ou foi ruim perder o avião? Foi péssimo. Foi péssimo. Eu queria indenização. Você queria indenização. Aí o que acontece? Daqui a 20 anos você está lendo alguma coisa, sei lá o que a gente vai ler, holográfico, e tem um artigo sobre essas pessoas falando que elas tiveram uma vida miserável, porque a despeito da fortuna que elas ganharam, o fato foi um trauma muito grande ter caído do avião, e elas tiveram uma vida de depressão e péssima vida. Foi bom ou foi ruim você ter perdido o avião? Foi bom. Foi bom. Qual a moral da história? Não existe bom e ruim. A nossa trajetória de vida é um processo, não é uma coisa que não é um filme que a gente entra numa sala escura, ela começa, passa uma coisa e termina. Não tem isso na nossa vida. Nossa vida é um processo. A gente nunca pode dizer que uma coisa que aconteceu foi realmente ruim, realmente boa. Pode ser que para frente, por mais trágica que seja a coisa, pode ser que lá na frente aquela coisa trágica te traga uma coisa boa e vice-versa, mas que também pode de novo reverter para uma coisa ruim. Enfim, não tem. Isso é uma filosofia oriental. As coisas não são, a vida não é feita de pequenos capítulos, é um processo. E por que eu estou falando isso? Não existe bom e não existe ruim. Como eu já disse para você num outro vídeo, o nosso cérebro precisa definir essas coisas, o que é bom e o que é ruim, até para a gente conseguir se relacionar com a vida. Mas do ponto de vista friamente, pensando friamente, analisando friamente, não existe bom e ruim. Existe bom e ruim em razão daquilo que você está vivendo naquele momento. Aí você analisa, ok? Ok. Dito isso, Sim. existe um comportamento humano curioso e que existe desde que se sabe da existência da humanidade e que
conceitualmente é uma coisa que as pessoas acham ruim, que é a guerra. A guerra é uma época de sofrimento, a guerra é uma época de angústia, a guerra é uma época de muitas mortes terríveis, a guerra é uma época de... a guerra é uma época de... as pessoas... perdas, pessoas inclusive perdem perna, braço, ou ficam doidas, enfim, é uma época péssima do ponto de vista, assim, aquele momento. Só que existe, por outro lado, uma evolução absurda dos produtos, dos serviços, assim, a sociedade evolui com uma rapidez. A guerra serve para forçar uma evolução rápida das coisas. É a criatividade sobre demanda, né? Você tem uma necessidade de resolver um problema. E tem problema mais sério do que a guerra. A gente está falando de sobrevivência. Quando a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de achar soluções para nos mantermos vivos, que é a coisa mais importante para os animais e para nós, que a gente quer estar vivo, né? Sobreviva a qualquer custo, é o que diz o nosso código genético. E aí, a guerra é aquele momento em que isso se estabelece de forma explícita. Sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. Então o que acontece? Não só a guerra, né? As Forças Armadas, de uma forma geral, que mesmo em estado de paz, eles estão sempre prevendo ou tentando antecipar situações de guerra. Então, mesmo em tempos de paz, o Exército é responsável por evoluir muitas coisas. Então a gente tem vários exemplos. Tem uns exemplos mais conhecidos, outros menos, outros meio surpreendentes, né? O que a maioria das pessoas sabe, a internet foi criada, se não pelo Exército, para o Exército. Forno de micro-ondas foi sem querer, estavam buscando ali um jeito de uma bomba atômica e descobriram que o cara derreteu um chocolate no bolso dele quando ele estava dentro dos... Enfim. Parece que era uma maçã. Uma maçã, enfim. Assou a maçã, enfim. Descobriram e criaram um forno de micro-ondas. O Tefal, aquela panela de Tefal, também tentando criar a bomba atômica, descobriram... Nem sei se eles usam na bomba atômica, mas descobriram a panela de Tefal. Tem outras coisas mais do cotidiano nosso, né? Leite condensado. Para os tempos de guerra, não dá para você levar leite estraga. Né? Então, leite condensado em lata. Aliás, a lata foi uma coisa do Napoleão lá, que pagou para alguém criar alguma coisa que pudesse levar a comida para o campo de guerra e manter a qualidade dela. Sem estragar. Então, por comida em lata foi criada para o Exército. Saquinho de chá individual, porque o chá originalmente era aquela coisa de botar um punhadinho. Então, café solúvel. Tem um que eu gosto que é o M&M, aquele chocolate M&M. Nossa, eu amo. Que foi, não foi o Exército que criou, mas o cara que criou, ele estava ali na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, ele tinha uma fábrica, o pai dele tinha uma fábrica de chocolate nos Estados Unidos, ele estava lá na Europa porque quis, né, dar uma arejada, e aí ele viu e ele percebeu que existia essa necessidade, criar uma casquinha para o chocolate não derreter. Então, e originalmente, quando começou a produzir o M&M, foi só para o Exército que foi feito. Depois, quando acabou a guerra, eles começaram a vender para o público e, curiosamente, os garotos propagandas eram soldados, né? Essa relação. Você imagina que a logística, a gente dificilmente pensa nisso, mas logística, você imaginar que você vai levar milhares de pessoas para o outro lado do mundo, essas pessoas têm que comer, essas pessoas têm que dormir, essas pessoas têm que ir no banheiro, essas pessoas têm que ter roupa, têm que ter munição, elas têm que ter remédio, elas têm que receber carta das famílias, mandar carta para a família, tem que ter comunicação. Né? A gente não imagina muito isso, mas olha só, tem que levar veículos, tem que levar... E imagina o que não evolui
a logística, máquinas de guerra. O avião evoluiu muito, logo que ele foi criado, ele evoluiu muito na Primeira Guerra, para ser uma arma de guerra. Então, assim, a guerra, ela não necessariamente cria coisas restritas a ela mesma, mas ela, como eu falei, ela acelera a evolução humana do ponto de vista curiosamente, de conforto. A gente está falando de conforto. É mais confortável você ter um café solúvel, mais confortável você ter... Parece que absorvente, eu não tenho certeza, absorvente feminino não foi criado como absorvente feminino, ele foi criado como bandagem para ferimentos. Descobriram que a celulose ela absorvia melhor o sangue do que o algodão. Aliás, o sangue, os pacotinhos de sangue para transfusão. E tem um que eu adoro, que é super nojento, e eu gosto, acho legal, que até hoje é usado, foi descoberto na Guerra da Secessão Americana e até hoje é usado, que é quando você tem uma ferida aberta, que você não tem como costurar porque você tem perda de tecido. O que acontece? Ela vai criando pele morta, né, em cima, em volta e tal, e não tem nenhum equipamento cirúrgico até hoje que consegue tirar só a pele morta. O que a cirurgia tem que fazer? Tem que cortar mais, tem que cortar a pele boa e numa distância razoável para garantir que a pele morta não avance. E aí, como é que se faz até hoje? Você coloca larvas vivas de uma mosca específica e enfaixa, e ela vai... Depois você tira, elas estão gordinhas, felizes e sem... Por que funciona? Porque a larva come só pele morta. Isso foi na guerra também? Foi na Guerra da Secessão Americana. Aí você imagina assim, como é que será que foi? Devia ter um cara largado lá, que ninguém estava cuidando, e as moscas pousaram na ferida dele, puseram os ovos, e aí quando eles foram ver, a ferida estava limpa. Imagina que seja assim. Então é curioso, começa naquela história do começo do vídeo. O que é bom, o que é ruim. A guerra talvez tenha salvado mais vidas. Isso aí talvez seja, eu não sei se é polêmico o que eu estou falando. Talvez a guerra tenha salvado mais vidas no final das contas do que as que ela acabou na guerra em si. Porque parece que remédio, né? Remédio evolui, enfim, você tem muitas questões aí que acelerou demais e que favorece o nosso dia a dia. Até hoje, provavelmente continua assim. Continua assim. Então nem tudo que é ruim... Porque o que é ruim, né? O que é ruim? Você só vai saber se é ruim. O Steve Jobs falou. Ele conseguiu ser mandado embora da própria... Ele é um feito. Foi mandado embora da própria empresa. E ele mesmo falou que foi um trauma. Aí ele abriu outras empresas, a Pixar, a Next e tudo. E que ele disse que... E aí depois ele voltou como empregado e depois voltou a ser dono. E ele mesmo disse que a experiência que ele adquiriu com a saída dele foi fundamental para o que aconteceu com a Apple depois que ele voltou. Mas ele também disse que foi um trauma muito grande. Então foi bom ou foi ruim? Foi bom. E a gente não sabe se ele não morreu por causa disso também, então foi ruim. Então assim, não tem como saber. Então, quando a gente fala da vida, isso é bom, isso é ruim, é só uma avaliação do momento, é uma fotografia daquele momento. A gente só vai saber quando a gente morrer. E se bobear, nem isso. Pode ser que a tua morte favoreça a humanidade, né, Jesus Cristo ali, né? Jesus Cristo, a morte dele foi ruim, mas a humanidade toda se beneficiou dessa morte de uma certa forma para criar um ambiente mais amoroso e pacífico, essas coisas, né?